Olá, pessoal. Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, e este é mais um episódio do Deep Dive Podcast. Como vocês já sabem, não queremos falar sobre como vender mais usando frameworks de vendas do momento, não queremos falar sobre como fazer gestão por OKRs. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e também descobrir as grandes verdades inconvenientes dos convidados maravilhosos que passam por aqui, desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. E hoje eu estou aqui com o Antônio Rocha, CEO e fundador da Onze, fintech de previdência privada corporativa. Como vocês já sabem também, valores é uma das coisas mais importantes para mim, pois a partir do momento que eu descobri os meus valores, eu consegui tomar decisões de forma mais fácil, reduzindo as minhas ansiedades e gerenciando melhor, de certa forma, a minha vida. Antônio, seja bem-vindo. Vamos começar falando aqui um pouquinho sobre seus valores, conhecer um pouquinho mais da sua história. Aqui embaixo, nos links do episódio, a gente vai linkar outras entrevistas e episódios de outros podcasts com o Antônio, porque hoje aqui os assuntos são diferentes. Vamos lá. Legal. Muito obrigado, Mergulhão, pelo convite. Prazer estar aqui no podcast contigo. Vamos lá. Me fala aí sobre seus valores, cara. Foi fácil, tá? Foi fácil? Eu li a listinha aqui e foi fácil escolher 3. E eu escolhi reconhecimento, realização e liberdade. Boa, muito bom. Começando, talvez, pelo mais fácil, realização. Para mim, é um valor fundamental. Eu acho que a razão da gente estar aqui, né, da gente estar vivo, da nossa consciência, é a gente fazer coisas, né? A gente vem, na minha concepção de mundo, a gente vem nesse mundo para fazer coisas. Então, ser capaz de realizar coisas diferentes é uma coisa que me motiva muito, né? E a gente vai falar disso, provavelmente a gente vai falar mais disso, mas eu tenho vários interesses em paralelo e eu gosto muito desse senso de realização, de estar fazendo coisas, estar fazendo as coisas acontecerem. Dá um extremo, né, conforto, prazer, estar fazendo algo acontecer, né? Até a ideia de começar a empresa do zero veio daí, tudo isso. Outro valor que é bem importante para mim, e eu não sei se é tão saudável isso, é reconhecimento. E isso foi eu já fiz vários exercícios, né, de personalidade, do que importa, valores mesmo, e sempre aparece esse pilar de reconhecimento, e é um pilar que vem comigo talvez desde a infância. Eu sei disso e eu tento controlar isso constantemente, essa minha necessidade por reconhecimento, porque as pessoas notem o quão bem eu estou fazendo, o quão legal é o que eu estou fazendo, ou o quão bom eu estou sendo. Não é uma coisa, talvez não é uma coisa egoísta, que eu quero ser elogiado, mas é uma coisa que, para mim, quase que é um sentimento fundamental. É quase que uma validação de que eu estou no caminho certo, né? E eu tento controlar bastante, porque, por um lado, isso pode me deixar influenciar por opiniões alheias ao meu propósito, né? Mas, enfim, é um valor claro para mim, é super alto em todas as pesquisas que eu faço. E acho que o último, liberdade, para mim é fundamental também. Eu prezo muito por esse conceito. Eu acho que, de novo, também é um valor fundamental da humanidade, da mente humana, é ser livre. Então, eu acho que cada pessoa tem que poder fazer o que a pessoa quer. Boa. Porque, no fundo, é o único jeito de ser feliz. Legal. Cara, a gente teve um match de 2 aqui, Tá tá? bom? Legal. Então, realização e liberdade para mim são valores realmente importantes. E o realização como empreendedor chega a ser quase Sim. clichê, né? Sabe, eu me lembro de histórias do meu passado em que eu era muito procrastinador com algumas coisas, sabe? E até que em determinado momento da minha vida, isso começou a me incomodar tanto, tão profundamente, que eu falei, cara, não posso ser assim na vida, não tá me fazendo feliz. E aí a partir desse momento, eu comecei a criar estratégias para me libertar de determinadas procrastinações, para eu conseguir fazer as coisas acontecerem. E aí, quando você vê acontecendo depois, dá aquele sentimento, aquela sensação de realização, que é o que, pelo menos, me motiva, e eu acho que motiva vários dos empreendedores. Você vê coisa similar na sua história? Vejo, super similar, na verdade. Então, por muitos anos, eu fui consultor de empresas, né? Trabalhei na McKinsey por muitos anos. Tá. E eu sinto que tinha ali uma discussão entre reconhecimento e realização. Então, a razão de eu ter decidido sair da McKinsey foi porque eu não estava sentindo que eu estava, de fato, realizando coisas que para mim eram importantes. Então, não que consultores ou que consultoria não seja uma indústria que realiza coisas muito legais. Poxa, a gente, né, entregava projetos fantásticos, com muito impacto e tudo. Mas no meu conceito de realização não estava encaixando. Eu precisava criar algo e conseguir ter essa jornada de criar algo que eu tinha na minha cabeça e, de fato, tirar do papel uma coisa e entregar.
Então, para mim, foi fundamental essa reflexão entre reconhecimento. Na minha visão, eu estava lá mais pelo reconhecimento do que pela realização. Aham. E eu precisava ter a realização de, poxa, deixa eu pegar e fazer um negócio. Boa. E a parte da liberdade, onde é que encaixa no teu caso aí? Olha, a liberdade é um conceito para mim bem importante. Eu gosto de pensar na liberdade, como eu te falei, como um conceito fundamental. Não é tão filosófico ou político. Não é assim que eu penso. Eu penso no conceito de que as pessoas têm que poder fazer o que elas querem. Então, sempre que alguém chega para mim, até pessoas do meu time, pessoas da empresa, colegas, familiares, e vem conversar, eu sinto muitas vezes as pessoas presas em, né, vamos dizer assim, em cercados artificiais que elas mesmas se colocam. E acho que por algumas vezes na minha vida eu também fiquei. Mas eu sinto que as pessoas são livres. Então eu sempre falo isso. Geralmente é um feedback bem comum. Olha, você é livre para fazer o que você quiser. Né? Você não deveria estar porque eu estou aqui, porque eu não sei o que eu vou fazer depois. Não, vai fazer o que você quiser. Por que você não fez isso já? Né? Por que você já não deu esse passo? Por que você já não tentou fazer aquilo? Uhum. Então, para mim, é bem fundamental. Tem a ver com a ação também. Pelo que eu compreendi, também tem a ver com autonomia, Total. né? Que é Total. me conectei bastante com isso, porque essa é uma das perguntas, assim, se alguém me fizesse uma pergunta, se você tivesse uma varinha mágica e você pudesse dar uma coisa para o mundo todo, né, para todas as pessoas do mundo, seria autonomia. Eu falava, autonomia para todo mundo. Perfeito. Que é assim, a pessoa internalizar que a autonomia existe e que ela pode se apropriar dela. Porque acho que é isso que você quis dizer, né? É As pessoas exatamente isso pra mim. não se apropriam da autonomia que existe. Que existe. Ela tá lá, só que existe esse cercado virtual, né, que você comentou, Total. onde muitas pessoas se colocam, a gente, você, eventualmente Sim. se coloca também em várias situações e é que é difícil às vezes enxergar, né? Difícil de chegar. Que a gente tá nesse... E que a gente é livre, né? É. Que bom. Que bom. Algumas pessoas não têm esse privilégio, gente, né? É importante ressaltar isso, mas acho Exato. que a gente... E aí, sobre o reconhecimento, tem alguma questão específica? Você falou que tenta se policiar para não parecer uma coisa egoísta e tal. Como é que Então, é isso é bem importante. Tento me policiar, mas acho que é até uma coisa até mais... Como é que eu vou dizer? Ela joga até um pouco contra, né? Vou explicar. Uma vez até no meu MBA, eu fiz MBA em Harvard, né? E foi super legal. E aí, no final do MBA, você tem que fazer um projeto, que você tira uma foto segurando um cartaz, né? Uhum. Com o que você quer fazer com a sua preciosa vida. Tem uma frase bonita de um poema, enfim. Ah, que maneiro. E você tem que refletir e escrever uma frase sobre o que você planeja, né, ser, por que você quer fazer com a sua preciosa vida. E basicamente assim, o que você quer ser. E aí, o que eu escrevi, engraçado, eu fiquei pensando por que me levou a escrever isso, mas eu escrevia que eu queria ser mais do que uma promessa. Uhum. E essa foi a frase que eu usei. E de novo, tem a ver com, poxa, até com infância. Eu sempre fui muito nerd. Sempre estudei muito. Sempre tirei notas muito boas. E venho de uma família muito humilde. Então, sabe aquela coisa Você ficava pressionado. Sabe aquela coisa de o Antônio vai dar certo, o Antônio vai chegar lá? E tudo que eu sempre quis evitar é ser só aquela promessa. Sabe aquela pessoa que, poxa, era uma promessa e nunca deu em nada? Uhum. Mas o lá significa alguma coisa para você? Várias coisas. Porque o lá, sucesso, o lá dinheiro, realização, enfim. É porque o lá é individual, coisas. né? O lá é individual. O lá é individual. O né? lá é individual. Eventualmente seus pais tinham um lá e o seu lá pode ser outro, né? Exatamente. Aí você tem o seu lá? Exatamente. E eu acho que o meu lá é um lá, de novo, que tem a ver com reconhecimento. Então é um lá nesse sentido. Por isso que eu não gosto tanto e eu tento me policiar muito. Porque eu acho que esse lá acaba sendo o olhar do outro e não o meu olhar. Uhum. Então eu acabo tentando otimizar pelo que seria, pelo que os outros vão achar. Será que as pessoas vão achar que eu cheguei lá? Do que eu achando que eu cheguei lá. Entendeu? mas você conseguiu definir o lá para você. Não, isso é maravilhoso. Consegui definir o lá para mim e foi um exercício. Sim, né? sim. Então foi um exercício muito ao longo da vida mesmo de tentar segurar essa dimensão e de fato tentar voltar para a liberdade, para a realização e deixar essa importância do reconhecimento controlada. Uhum. Importante, não vai ter como eu desligar dela, sim, sim. mas eu tento deixá-la controladinha. Quando é valor, é muito difícil desligar. Claro que os como. valores podem mudar um pouco ao longo da vida, mas é muito difícil desligar. Exatamente. Olha só que curioso, compartilhar uma informação que eu não sei se eu já compartilhei publicamente. Um dos meus valores mais importantes, numa lista dessa de 3, se eu for escolher, que é o que difere do seu, é segurança. Aí você imagina o que é um empreendedor com valor em segurança. No Brasil. Provavelmente esse é o que você tem que manter sob controle. É dureza. Né? Esse é o que você tem que olhar para ele e falar, fica aí. Não, você não faz ideia da quantidade de estratégias que eu crio
para conseguir deixar a segurança gerenciada, né? Exatamente. Vários tipos de estratégia. Existe segurança financeira, segurança da gestão da minha equipe. São várias estratégias que eu crio para eu ter a sensação, beleza, tá seguro. Tá seguro. Tá seguro, tá tranquilo. Se preocupa com as outras Uma coisas. coisa é isso, eu tento desligar essa noção. Às vezes eu mesmo penso, pô, será que eu tô fazendo isso aqui porque eu quero agradar? Ou porque eu quero ganhar esse reconhecimento aqui? Ou porque eu realmente quero fazer? Então, para mim, é uma reflexão constante. Uhum. Muito bom. Vamos entrar nas perguntas aqui, então? Vamos, bora. E você é um otimista ou um pessimista? Otimista. Me conta, Claro. Conte mais. Otimista, claro. Eu tenho uma teoria, talvez utópica, de que todas as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa que quiserem. Talvez não no nível olímpico, que é o que eu sempre falo. Se quiser correr uma maratona, você não vai conseguir correr no nível olímpico. Mas eu tenho a noção de que se eu quiser, eu sou um péssimo corredor, tá? Corrida, falo do exemplo de corrida porque para mim é um dos piores esportes. Eu praticando, eu sinto dor, eu não consigo. É um desastre. Uhum. Mas eu sinto que se eu quiser, eu consigo correr uma maratona. Tenho certeza que se eu quiser, eu consigo. E essa crença eu levo muito para as pessoas, porque tem aquela coisa assim, eu não vou conseguir. Mas isso aqui eu não consigo. É uma frase que me mata, assim, me mata. Seja de qualquer pessoa, quando vem assim, e eu tento... Inclusive agora eu tenho uma filhinha de 5 anos, né? E é uma coisa que para mim, a principal coisa que eu quero trabalhar nela, eu quero passar isso para ela, é o senso de que ela pode fazer o que ela quiser. Uhum. Ela pode buscar o que ela quiser. Óbvio, dentro do contexto de cada um. Uhum. Mas eu sou otimista. E você falou da corrida, a corrida me chama muita atenção, né? Porque agora, como vocês podem perceber, pra quem tá vendo o vídeo, eu tô um pouco acima do peso nesse momento. Mas não muito tempo atrás, eu fiz uma meia maratona. Você chegou a correr uma meia, não? Não. Nem a meia você fez. É o péssimo, você não tem noção. Assim, eu corro 5 km e eu morro. Não, mas você não tá entendendo. Péssimo eu também sou, mas eu fiz a meia. Não, 5 km você não tem ideia como eu tô xingando, minha mente tá em rebuliço. Não, mas dói tudo mesmo, tá? As pessoas me perguntavam, pô, mas você não sente dor? Eu falei, sinto dor até o último fio de cabelo, cara. Mas tu já tá em 18 quilômetros. Tu já correu 18. Vai correr mais 3 pra acabar a prova? Corre, né? Mais 3 e acaba a prova. Vai, né? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, bota fé, dá pra... Arruma um treinadorzinho que ajuda. Ele te ensina o jeito certo pra você treinar, pra você ir aumentando, né, o tempo. Aumentando tua extensão de corrida, né? Mas aí você chega. Não, legal. Chega. Eu sou otimista, cara. Eu acho que eu consigo, entendeu? Se eu quiser. Acho que só eu não consegui porque eu não quis, de verdade. Assim, não botei energia pra fazer o negócio acontecer. Se eu cheguei... E detalhe, eu só fiz isso depois de uma lesão de LCA. Caramba. Eu tive uma lesão no ligamento cruzado, né? Aí eu tive que fazer a operação e depois eu tive que fazer a recuperação. Aí no processo de recuperação que eu comecei a correr. Antes disso, eu nunca tinha corrido na vida. Né? Então foi depois desse processo. Aí a inspiração. Então, assim, dá pra fazer. Legal. Dá pra fazer. Você falou sobre sua filha, né? Uma das coisas que eu acho importante, assim, a gente compartilhar é que as crianças também aprendem muito pelo exemplo, né? Então, se você está dando esse exemplo dentro de casa, de que quase tudo é possível, ela vai seguir atrás. Eu acredito muito nisso também. Teve um momento em que você entendeu que tudo era possível ou você não se lembra quando isso começou? Olha, eu acho que sim. De novo, vem da infância, né? Então, eu tinha uma coisa, de novo, nerd, estudar, ia fazer as coisas. E eu estudava num colégio de interior, uma cidade do interior do Rio, chamada Teresópolis. Né? Então, sou de Teresópolis, estudava lá em Teresópolis. E eu tinha uma noção de que, poxa, eu queria estudar num colégio, né? Meus pais não tinham mais como pagar colégio particular e tudo. E eu queria... E aí tinha um concurso de bolsa. E esse concurso de bolsa, eu estudei pra caramba. E eu tava na 8ª série, né? Hoje, nem sei, 9º ano. Estudei pra caramba pra fazer, que é uma idade que criança geralmente não estuda tanto, né? Então eu estudei como se estivesse estudando pra um concurso. Um ano estudando. Porque tinha uma vaga dessa bolsa. E era uma bolsa integral pro ensino médio inteiro. Tá. E, cara, eu lembro até hoje que eu achava que eu não ia conseguir. E eu fiz a prova. Eu empatei com outro colega, que se chamava Antônio também, inclusive. A gente empatou. Aí o segundo critério era a nota maior em português. A gente teve a mesma nota. E o terceiro critério era idade. E a gente nasceu no mesmo dia. Então os caras tiveram que dar bolsa pros dois, assim. Não tinha mais critério. Então deram bolsa para nós dois. Caramba, que legal. A gente nasceu no mesmo dia. Nossa, então, 13 de outubro de 83, assim. E aí depois as mães não se conheciam, mas se conheceram. E, pô, foi no mesmo hospital.
e elas lembraram que elas se cruzaram no corredor. Aquela história assim que você não acredita, sabe? Caraca, inacreditável. E aí naquele momento ali eu falei, poxa, eu acho que eu consigo as coisas, sabe? Aham. Porque se não vai pelo esforço, vai dar um pouco certo. E acho que me deu um pouco de confiança pra, cara, buscar coisas a vida inteira. Né? É quase aquela coisa da mentalização, né? Você mentaliza algumas Total. coisas e aí o Total, universo conspira a favor e faz as coisas acontecerem, total. né? Claro Né? que tem a ver tudo com trabalho É, também, porque se você não tivesse estudado, as coisas não claro, tinham acontecido, né? sim, Enfim. mas Bom, já que falou de uma situação assim, né? Situações desafiadoras na sua vida, pelo que você passou. O que você puder compartilhar, não das histórias necessariamente, mas das emoções que te vêm e como é que você teve que lidar com essa. E essa eu já entendo que foi uma, né? foi. Essa história já foi uma dessas super Foi. desafiadoras. Foi uma super desafiadora. Tiveram outros momentos, então, né? Tiveram momentos em que, poxa, essa minha confiança nos estudos foi desafiada. Então, e esses momentos geralmente me dão um sentimento de angústia muito grande, né? Então, eu fico muito angustiado quando as coisas não estão indo bem ou não estão dando certo. E várias vezes na minha vida aconteceu isso, né? Ou uma falha, ou não ter ido bem em algum determinado momento em alguma coisa que eu fiz, seja num projeto no trabalho. Na época que eu fiz, a primeira vez que eu fiz, vou contar até um exemplo, a primeira vez que eu fiz vestibular, né? Eu fiz vestibular pro IME, no Rio, Instituto Militar de Engenharia. E, de novo, eu me considerava o nerd mor, né? E a primeira vez que eu fiz, poxa, minha nota em matemática foi horrorosa, assim. E para mim foi um pesadelo isso. E eu não passei, eu fiz um ano de cursinho e depois passei super bem, né? Mas essa angústia de falhar, ela me deixa mal por alguns dias. E aí eu fico mal-humorado, eu fico recluso, eu paro de falar. Mas, de alguma maneira, isso vai crescendo, 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 até a hora que aí vira uma chavinha e aí, beleza. Aí eu saio e vou resolver, né? E acho que eu tenho ficado melhor em cada vez mais controlar isso. Então, acho que cada vez demora menos tempo esse sentimento, essa angústia de que as coisas estão dando errado. E eu consigo rapidamente trocar e, poxa, agora vamos lá, vamos fazer. Né? Volto para a realização. Tá. Outro valor importante. Mas chega a ser uma raiva? Não. Não é raiva. É uma angústia. O sentimento mais correto é angústia. Eu não fico com raiva de ninguém, não fico mal-humorado necessariamente. Eu fico recluso. Eu acho que as pessoas que me conhecem, né, e de mais de perto, falam, pô, você tá quieto, você não tá mais falando. E geralmente é porque alguma coisa tá angustiando na minha cabeça e eu fico muito quieto. Boa. E aí, você consegue identificar outros episódios de histórias mais recentes? Consigo. Acho que um que demorou muito para acontecer foi quando eu resolvi sair da McKinsey. E foi uma saída muito difícil para mim. Porque eu tinha... tava indo muito bem na carreira. Qual foi o ano aproximado? 2017. 17, tá? Então a gente tá 7 anos atrás. 7 anos atrás. E eu resolvi sair por causa, enfim, esse sentimento de não estar conseguindo fazer realização, etc. Mas já estava me angustiando há um tempo e eu estava me sentindo que eu estava ali porque era um negócio super legal, é a McKinsey, eu tinha acabado de ser eleito sócio, e poxa, olha que legal, olha que bacana, pô, agora você é um sócio aqui da firma, não sei o quê, então você tem que ficar. E isso para mim, esse processo de resolver, poxa, sair dali, falar, não, eu sou livre, eu quero realizar coisas diferentes do que isso aqui, não que seja ruim, mas eu quero realizar coisas diferentes, foi um processo doloroso, passei por uma fase de angústia, passei por uma fase de reflexão, até a hora que eu falei, não, preciso fazer isso aqui. E aí, me orgulho muito disso, de ter conseguido tomar uma decisão que para mim foi uma das mais difíceis da minha vida. Pode parecer um pouco clichê e tudo, mas realmente não é assim, são talvez pouquíssimas pessoas no mundo que fizeram isso. Que tinham acabado de ser eleitas e resolveram sair, né? Antes de exercer ali o cargo e tudo. Me chamou a atenção a frase que você falou, eu tinha que ficar. Né? Eu sentia que eu tinha que ficar. Para cumprir o reconhecimento, para, poxa, não, agora eu sou... Aquela coisa, sabe? Todo mundo tá te reconhecendo e te valorizando. Então, tive que ir fundamentalmente contra o meu valor de reconhecimento para ir para os outros. Aí o conflito dos próprios valores, né? Total. E é o mais difícil, né? Exato. São as decisões mais difíceis. Quando você tem valores conflitantes, você tem que escolher. Né? Você tem que ir para um. Mas para mim era mais importante conseguir ter a minha liberdade, ter a minha realização. E eu senti que ali eu não ia conseguir. Me lembra uma frase que eu já ouvi algumas vezes, eu não vou conseguir me lembrar ela na exatidão agora, mas é algo como um sofrimento eterno. Não me lembro agora, não vou conseguir me lembrar, depois eu pego. Não, mas é uma frase maravilhosa, que é assim, coisa sem fim ou muito forte e finito, enfim, esqueci. Mas bem antes disso, e eu acho que ordens de grandeza de forma diferente dessa que você comentou, eu passei por algo similar no começo da minha carreira, porque
Eu trabalhava numa grande empresa, assim, eu trabalhava na TV Globo, sabe? Um lugar que podia fazer uma carreira lá, né? Mas eu trabalhava como técnico em eletrônica na época, que eu fui segundo grau técnico em eletrônica. Mas depois eu já fui para a faculdade de computação e eu queria trabalhar com computação, né? O técnico foi só um passo na minha vida, né? E eu trabalhava de dia, estudava de noite computação. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, preciso fazer estágio de computação, né? Aí eu vou ter que chavear minha vida para computação e eu tive que sair da Globo, né? Porque dentro da Globo eu tentei cavar os meus caminhos lá para mudar para computação e foi impossível, né? E aí eu tive que sair. Foi uma decisão dura, né? E meu pai quase me matou. Olha, Ele caramba. ficou chateado no começo, Chateado depois ele você saiu. entendeu. Porque ele, pô, oportunidade da sua vida, empresa maravilhosa. Eventualmente poderia estar lá até hoje, né? Mas eu realmente queria ter mudado para computação, né? E tá bem claro e bem evidente, né, que você tem uma autenticidade própria bastante grande, né? E a gente, como líder, pessoas também têm expectativas sobre nós enquanto liderança, Sim. né? Mas a gente tem a nossa necessidade de ser autêntico para sermos nós próprios, nós mesmos, né? E conseguir fazer as coisas na nossa, vamos dizer assim, maior potência, né? Como é que você equilibra, né, essa necessidade de ser autêntico, né? De mostrar a sua autenticidade, mas também ter que conseguir atingir as expectativas alheias em relação, principalmente às nossas lideranças. Perfeito. Eu tenho dificuldade de não ser autêntico, como você falou, muita dificuldade. Então, acho que o meu estilo de liderança, às vezes, talvez que. Não vou nem dizer que eu errei, porque eu não acho que é um erro, mas enfim, eu fui transparente demais. E eu geralmente sou transparente demais com todo mundo, Uhum. com todo o time. O meu dilema da transparência bate exatamente nisso aí. E acho que eu sou transparente demais mesmo. E por vezes já peguei me refletindo se, poxa, se deveria ter sido tão transparente, até para proteger as pessoas, para preservar algumas coisas. Mas eu sinto que não. Eu sinto que é muito difícil, de novo, é muito difícil para mim, é muito não natural, assim, se ter uma conversa e tentar ser político ou tentar falar algo que, poxa, ali vai parecer uma coisa, mas que a gente sabe que na verdade é outra coisa. Eu tenho muita dificuldade mesmo. E prefiro viver com as consequências dessa dificuldade. Então, acho que esse é o grande ponto. Eu entendo que, em determinados momentos, ser totalmente transparente não é a melhor decisão do ponto de vista de negócios. Por vezes, vai deixar as pessoas inseguras. Por vezes, vai causar pessoas a questionarem por que estão ali, quererem sair. Enfim, né? Quando você está num momento difícil, por exemplo, você ser muito transparente que você está num momento difícil, né? Gera uma insegurança nas pessoas. Mas eu prefiro viver com as consequências do que depois, poxa, ter uma pessoa que dizendo, puxa, você não foi transparente comigo. Estava acontecendo isso e eu não sabia. Né? Então, assim, não importa quem seja, da pessoa, poxa, todos os diferentes níveis da organização, vier fazer um one-on-one comigo e me perguntar alguma coisa, eu vou falar o que eu acho e vou ser o máximo transparente possível. E aí tem que viver com a consequência. Na vida é isso, né? A gente vive com a consequência dos nossos atos. E nem tudo vai ser consequência positiva sempre. E isso acaba batendo, né, em outros valores, né, corolários, né? Por exemplo, integridade, né? Tá bem claro, né? Porque se você tá eventualmente omitindo alguma coisa de alguém, quando alguém eventualmente te pergunta diretamente sobre determinada coisa, você não tá sendo 100% transparente, aí isso acaba esbarrando na integridade. Então, tem um valor aí também forte identificado. E eu passo por esse mesmo dilema que você e também prezo por ser o mais transparente possível. Transparência praticamente restrita. Tem alguém que chama isso de transparência radical, se não me engano. Esqueci o autor. Que fala exatamente sobre isso. Tem um outro também que é Radical Ownership também, né? Que é bom Radical também. Ownership, Mesma coisa também, né? Que também. é, poxa, você se sentir dono do que você está fazendo, das suas consequências, né? Das suas atitudes, de maneira radical também. Também é a mesma coisa. Exato. Então, eu lembrei a frase. Antes um fim desgraçado do que uma desgraça sem fim. Poxa, perfeito. Nossa. Boa, excelente. Mas é isso. Muito bom, né, cara? Mas é isso. Mudando de assunto, vamos lá. Vamos. Você faz alguma coisa de âmbito espiritual? Meditação? Adepto de alguma religião? Ou acredita que isso faz bem pra você ou deveria fazer? Como é que é em você em relação a isso? Não faço absolutamente nada. Eu fui criado, né, numa família católica. Estudei em colégio católico, então fiz aquele rito todo.
mas depois nunca me conectei. A verdade é essa, nunca senti que aquilo ali, de novo, né, não julgo, inclusive acho fantástico as pessoas terem a fé que elas têm. Então eu acho muito fantástico e acho que assim, poxa, acho que, né, quando bem praticadas, todas as religiões têm um impacto para a sociedade, para criar uma sociedade melhor, importantíssimo. Mas eu não consigo me conectar de forma profunda com nenhuma religião, com uma crença dessa, nenhum conceito desse. O que eu faço, sim, é eu com meus pensamentos. Então, eu tenho muita reflexão. Por ser mais introvertido, eu gosto, né? Minha esposa fala, né, que eu geralmente falo 10 vezes menos que ela, ou umas 100 vezes menos que ela. E não é porque ela fala muito, acho que é porque eu falo muito pouco. Então, em geral, Também, eu sou assim, eu sou mais introspectivo, então eu penso muito. Muita coisa tá aqui na minha cabeça, nem tudo sai, mas esse pensar me ajuda muito. às vezes eu acho que falo mais do que falo, mas na verdade eu tava pensando também comigo mesmo aqui na minha cabeça. Mas Exatamente. o âmbito espiritual vai além de religião. Religião, obviamente, é um dos fatores, né? Mas eu lembro, uma vez o terapeuta me perguntou se eu fazia meditação. E aí eu falei que sim. Aí ele me perguntou, mas quanto? Aí eu respondi, uma vez por mês. Aí ele riu, aí eu falei, por que você tá rindo? Porque uma vez por mês não é nada. Eu falei, mas pra mim é o suficiente. Pois é. Porque eu participo, né, do Entrepreneurs Organization, né, da Uhum. IO, e dentro do meu fórum, a gente se encontra uma vez por mês e na iniciação do trabalho do nosso fórum, a gente faz uma meditação de 5, 6 minutos, depende do dia lá. E aí a única meditação que eu faço no mês é lá, pra gente todo mundo se entrar ali no mesmo Olha manto e só. entrar pra nossa reunião descansados, assim, mentalmente, né? E realmente Uhum, faz uma diferença muito uhum. grande. No nosso caso, começar o nosso encontro depois de ter feito a meditação, que dá uma baixada na agitação e tal, e a gente começa os trabalhos melhores. Tá legal. Mas ainda assim, foi engraçado, né, no contexto da história. E eu falei, cara, pra mim é suficiente, porque em outros momentos, eu até faço pseudo-meditações, né? Então, Uhum, sento lá num bar que eu gosto, boto meu fone de ouvido com redutor de ruído. Às vezes nem tô ouvindo música, mas só o uhum. redutor de ruído pra pô, Só abafar, para tirar. abafar e vou tomar minha cervejinha ali, pensando no nada, e isso pra mim já meio que equivale a uma meditação, Eu sabe? faço isso dirigindo, você acredita? Eu faço isso dirigindo. Na pandemia tem uma história engraçada, né? Na pandemia, minha filha nasceu meses antes da pandemia, nasceu Uhum. em dezembro de 19. E a pandemia começou ali em março de 20. E a gente não podia sair, ficar em casa, não sei o quê. Várias vezes eu pegava o carro e dirigia 1h30, virava a volta, mais 1h30. E eram 3 horas para pensar. Só eu, a estrada, o carro, vai lá, dirige, vira a volta. Parece doido, né? Mas é o meu jeito de pensar. Hoje eu moro no interior, né? Então, e venho para São Paulo 2, 3 vezes. Uhum. Para mim, essa rotina, que para as pessoas acho que é uma rotina bem estressante, né? Claro, o trânsito aqui em São Paulo é. Mas a rotina da estrada, de, poxa, pegar ali 1 horinha, só eu no carro dirigindo e depois voltando todo dia, para Uhum. mim é muito importante. É o tempo que eu tenho para meditar, Pra vai. dar uma processada. A corrida faz isso também, tá? A Interessante. corrida tem um efeito similar. Talvez eu tenha Né? que começar a correr na rua, viu? Porque É. na esteira eu não, talvez não Não, na consiga rua. ter. A Na corrida rua, é né? na rua, na rua. Acho que eu não tentei o suficiente na rua. A corrida na rua tem um efeito similar. Mas assim, não precisa tentar correr rápido. Vai devagarzinho, que aí você vai Que devagar vai. sempre. Pô, legal. O objetivo não é a velocidade. O objetivo é você continuar correndo. Legal, legal. É, E aí, vamos falar aqui. E quando o senso comum não tem aquela resposta efetivamente correta? A gente tem Tá. vários exemplos de coisas que aparentemente são politicamente corretas, são senso comum, mas se você for estudar cientificamente a coisa, você fala, não é bem assim, ou não é bem assim em determinados contextos. A gente sabe que os contextos podem mudar de local para local. Poxa, eu sou bem chato. Chato com isso. Porque as pessoas falam, cara, você é chato. Porque eu não acredito no senso comum, cara. Sabe aquela coisa de você questionar tudo? Ah, mas isso aqui. Não acho que é. Porque eu, sinceramente, né, talvez o exemplo mais importante disso seja com a alimentação, vai, um exemplo fácil de explicar para as pessoas. Tá, conta aí. Pô, a gente vê, o café faz mal, daqui a pouco o café faz bem, daqui a pouco o café faz mal, daqui a pouco o café faz bem. Então, assim, toda vez que alguém me vê com alguma opinião, ah, mas é isso, 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 eu, pô, tá bom, mas onde que você viu? Ah, vi naquilo ali, não, mas tem certeza? Ah, não, mas justo, mas
Você já leu o estudo? Aquele negócio meio chato, sabe? Que aí a pessoa Uhum. fala, não li, tá tudo bem, desiste, vai. Desisto, E a maioria das vezes eu tenho que ignorar, sabe? Porque alguns É. assuntos no dia a dia não vale a pena você ficar fazendo isso, né? Que Não- senão você vira o chato do rolê, assim, né? É. De um jeito não agradável. Não só o chato, né? A gente não tem tempo para A gente pesquisar não tem profundamente tempo, todos os exato. assuntos. E tem assunto que não vale, né? É. Desencana e boa. Então, às vezes eu escuto algumas coisas assim, tá bom, Deixa. deixa quieto aí e pronto, vambora, entendeu? Porque se você tentar buscar até coisas mais fundamentais, tipo, né, a gente lá em casa, nós somos vegetarianos. Minha esposa é vegana, eu fui vegano por um tempo, sou vegetariano hoje. Então, assim, a crença dela é fundamental de que, poxa, carne faz muito mal, e tem todos os documentários que carne faz mal, etc. Se você for buscar literatura, não sei o que, você vai ver outros tantos estudos que faz Dizem bem, que faz bem. que ajuda, não sei o que e tal. Então, assim, é muito difícil você chegar e falar, poxa, esse lado aqui tá certo, esse tá errado. Porque talvez ninguém saiba ainda, entendeu? E tá tudo bem. As pessoas acho que têm uma necessidade de ter uma resposta para algumas coisas que acho que para algumas coisas a gente não tem a resposta. Uhum. Para mim, me parece bem claro que, poxa, esse tipo de tema ainda não tem uma resposta clara e definitiva. Tem estudos que vão para lá e para cá. Uhum. E tá tudo bem. A gente tem que aceitar. Falando especificamente sobre as pessoas, você acha que isso tem a ver com a necessidade que as pessoas têm de fazer essa autoafirmação e que agora, né, com o advento, agora não de agora, mas Uhum. com o advento da internet, né, as pessoas têm liberdade para expor suas ideias abertamente, não que antes não tivesse, mas agora vocês conseguem, a gente consegue eventualmente uma notoriedade mundial através do nosso sofá, coisa que no passado era Poxa, muito cara, mais me difícil de incomoda conseguir, né? demais isso, cara. E aí cada um tá ali querendo meio que forçar pela goela abaixo de Isso. todos os demais o seu ponto, Isso. quando na verdade, pô, a gente tem 7 bilhões de pontos, né? 7 bilhões de pessoas. Isso, pra mim, incomoda demais as pessoas terem uma necessidade de ter um ponto, assim. Eu tenho essa opinião aqui, eu quero dizer essa opinião, e é isso porque eu tô certo. Você já ouviu o outro lado? Né? Você já conversou com o outro lado? O outro não, os outros, né? Os outros. Todos os outros. Pois é. E agora mais, né? Sem gente entrar em política aqui, mas agora a política ficou restrita a 2. Então você só pode ser 2 coisas. Né? E quantos assuntos existem para se debater em política? Infinitos. Aí no mundo de granularidade, que a gente fala de internet, de personificação, de individualização, não, esquece tudo isso e agora ou você é direita ou você é esquerda. Acabou. Né? Ou você não, tem o terceiro que você é o centrão, então que é pior ainda, né? Que é o isentão, né? O isentão. O isentão. Detesto isso, cara. O famoso isentão. Famoso isentão. E é engraçado, né? Porque, cara, realmente é uma gama tão ampla de assuntos, assim, e cara, Deus, tipo, cada um vai para um lado, né? Cada um vai para um lado. E tá tudo bem você concordar com um e não concordar com o outro. Tá tudo certo. Não existe uma coerência forçada entre todos eles. Né? Eu gosto de dizer que nós seres humanos, né? Nós somos uns incoerentes. Acreditando que temos alguma coerência, né? E aí criamos histórias mentais na nossa cabeça para explicar que existe uma coerência no nosso próprio pensamento, quando na verdade a maior parte das coisas não tá muito aí, não. Vamos para outra coisa. Vamos. Mad skills. Habilidades fora da caixa que você traz de outras áreas para o seu trabalho ou do seu trabalho para outras áreas, hobbies e coisas afins. Já vou dizer aqui, ó, por muito tempo eu fabriquei cerveja. Fabricou cerveja? Fabriquei cerveja. Eu era péssimo em química na escola. Péssimo assim, nível muito, muito ruim. Que legal. E aí depois eu só fui aprender química quando eu tive que fazer cerveja. Puxa, olha só. Quer dizer, aprender alguma coisa de química. Sim. Cara, eu tinha, né? Eu tinha um sonho que era ser engenheiro da Fórmula 1. Era o meu sonho de criança, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei no IME, eu queria fazer mecânica de automóvel para ser engenheiro da Fórmula 1. Você não tem noção, eu mandava e-mail para as equipes da Fórmula 1, que entrei na faculdade agora e vou fazer, não sei o quê. Olha, eu queria, mas eu não cheguei a tanto. Talvez o meu queria era menor que o seu. Mas enfim, não consegui também, né? Não tô lá. É que eu queria. Mas acabei me interessando por computação, né? 2 anos no IME, a gente tem 2 anos de ciclo básico, depois você escolhe a engenharia, né? Então você entra sem saber qual engenharia você vai fazer. Então eu achava que eu ia fazer mecânica de automóvel, mas acabei me apaixonando por computação, programação, etc. E aí fiz computação também, né? E aí, corta a cena, a computação não era esse glamour todo lá em 2006, né? Não era mesmo. Não era esse glamour todo. Eu falo que eu me formei ainda na área pré-web, porque eu só estudei coisas que eram prévias à tecnologia da internet. Então, assim, me formei sabendo, né, basicamente coisas muito básicas. E acabei indo para a McKinsey fazer consultoria. Porque, enfim, era o que dava dinheiro na época, não sei o quê, né? Até que não era o que era hoje. Mas esse bichinho da computação e do automobilismo ficou guardado.
E muito engraçado, né? Recentemente, isso tem mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, várias coisas, a vida vai se conectando, né? Apesar de eu não acreditar em nada muito espiritual, mas a vida vai conectando. E aí eu fui morar em Vinhedo, que é onde eu moro hoje. Em Vinhedo fica uma equipe de Stock Car, chamada Full Time Sports. E eu me aproximei da Full Time, fiquei amigo do Maurício, que é o chefe da equipe, o CEO da equipe. E, e eu falei, cara, poxa, como é que eu posso colaborar? De alguma maneira, porque eu gosto, né? Então não é nada, não é um emprego, não é nada. Uhum. É simplesmente só porque eu gosto de automobilismo. E aí uma das coisas que tinha lá era, poxa, tinha uma pessoa, o Fábio, que já fazia um trabalho muito legal em programação e tinha algumas coisas que faltava desenvolver. De, poxa, como cuidar melhor da estratégia da equipe, né? Desenvolver a telemetria dos carros e ajudar na estratégia da corrida em si. E eu entrei de cabeça nesse projeto e ajudei. E hoje eu e o Fábio da equipe, a gente construiu o software de análise de dados para a equipe full time, né? E a gente está usando esse software em todas as corridas. E é um software que define a estratégia da corrida mesmo, assim, quando é que vai entrar no pit, como é que vai ser a corrida projetada com todos os carros estiverem no pit. E aí eu tô lá. E foi engraçado porque de 1 ano e meio eu fui de alguém que tinha um interesse em me envolver com o automobilismo de alguma maneira, para alguém que tá lá, presente nas corridas, de foninho, com computador, ajudando a pensar na estratégia, por mais que ainda sou iniciante, mas eu tô lá contribuindo, eu tô ajudando. Então, para mim, essa foi de novo, volta ao ponto de que se você quiser, você consegue, né? Então, poxa, eu queria muito me envolver, achei um jeito, com meu skill, com minha habilidade de programação e tudo, de me envolver com a Stock Car. Caraca, que maneiro. Já ganhei uma inspiração aqui, ó. Vou copiar você. Tá vendo? Eu acompanho um pouco a corrida da Porsche Cup aqui do Brasil, né? Sim. De vez em quando eles correm aqui em Interlagos, eu costumo ir nas corridas. E sou amarradão, assim, mas eu realmente, quando menor, eu pensava nessa coisa um dia eu quero ser o mecânico da Fórmula 1, Tá vendo? né? Mas da Porsche Cup do Brasil ou da Stock Car já tá valendo aqui. Pois é, cara. Já tá super valendo. Adorei essa ideia. E foi isso, né? Foi pegar uma habilidade e juntar com uma paixão. Voltando para esse momento do aquilo que você quiser, você consegue. Teve algum momento que você virou a chave para perceber que tudo era possível? Ou você sempre achou que tudo era possível? Você consegue identificar um momento em que virou essa chavinha? Eu acho que eu sempre achei, tá? De alguma maneira eu sempre achei. Então, eu sempre falava para meus coleguinhas de infância que, poxa, não, porque eu ia ser empresário, que não sei o quê. Então tinha essa coisa já na cabeça. Você tinha essa coisa do ser empresário já? Tinha. Eu não tinha, cara. Engraçado que eu tinha, assim, eu já tinha isso desde moleque, assim, de, poxa, ficar na rua. Talvez porque eu era tão ruim nos esportes que acho que eu precisava me defender em alguma coisa. Bom, temos coisas em comum aqui. Então, assim, eu era péssimo jogando futebol, né? Nos esportes eu era terrível. E eu acho que aí foi nisso. Eu fui me apoiando nisso. Não, então tudo bem. Então eu vou dar certo aqui em outra coisa. No time de futebol da escola, nem goleiro eu era, né? Então, eu também não. Não, também não. Péssimo. Então, acho que eu sempre tive essa crença, tá? Foi um valor bem fundamental para mim, de que eu podia fazer o que eu queria. E acho que, de certa forma, né, essa coisa de ser nerd, de ter esse reforço, meus pais me apoiavam muito nisso, nunca cobraram muito, mas me apoiavam muito nisso. E acho que reforçavam isso. Fez com que eu tivesse essa crença. E, poxa, me ajudou muito. Eu gosto muito, assim, de pensar assim, sabe? Sim. Eu acredito muito nisso. Essa parte que você falou da veia empreendedora, eu consigo identificar, então, que eu sempre tive algum nível de veia empreendedora. Então, assim, com 15 anos, eu comprei uma impressora já de tinta com meu próprio dinheiro e eu ajudava pessoas do prédio a fazer trabalhos escolares diversos, né? Legal. Então, tinha gente que estava na faculdade e precisava imprimir um transfer para apresentar na época ainda era aquele telão que tinha uma luz embaixo, esqueci o nome. Sim, um projetor, um projetor, né? tinha um retroprojetor. Um retroprojetor, isso. Tinha um retroprojetor. Botava transparência, né? Transparência em cima, exato. Nossa, então, tô me entregando a idade, hein? Tá assim. Pelo menos a gente não tá falando de microfilme. Tá certo. Cartão perfurado, esquece. E aí eu diagramava o trabalho num PowerPoint da vida, imprimia no negócio. Então eu comecei a fazer pequenos trabalhos, assim, puxei cabo pra caraca. Legal. Fui subcontratado, né, por outras empresas que efetivamente faziam, né, a venda de instalação de cabos de rede e tal. Na época não tinha Wi-Fi, tá, gente? Tinha que puxar então tinha que puxar cabo de rede. Então eu sempre tive, eu percebo isso, mas eu nunca imaginei assim, vou ser um empresário. Eu acho que isso veio depois, né? A ideia
eu tinha essa veia empreendedora no sentido de, pô, quero fazer o meu dinheirinho aqui fazendo esses trabalhos, né? Acho que eu já tinha essa Então coisa. foi diferente, assim, não pensava, quero ser um empresário. Acho que era muito distante, assim, da realidade Uhum. da minha família nesse sentido. Então, não tinha nenhuma alguém para eu falar, pô, quero ser igual a Não, esse mas tio também aqui. era, tá? Minha mãe trabalha em biblioteca de escola e meu pai tem um táxi até hoje. Meu pai é taxista no Rio, Uhum. até hoje. Até hoje. Até hoje. Não quer parar de jeito nenhum. Ama, adora ser taxista. Nossa, é verdade, E, cara. Lá no Rio tem muito coroa taxista lá, ele até gosta hoje. muito e ele fala que se ele ficar em casa não vai dar certo. É, bota o carrinho para rodar lá. E Exatamente. aí, então tá, falando em trabalho, né? Você conhece alguém aí da geração nem? Poxa, Nem estuda, nem trabalha? tem muita gente, né, hoje nesse limbo, né? Eu não sei, cara, porque eu vejo as reportagens, mas eu vejo as reportagens e as estatísticas, mas eu, sinceramente, não tenho detalhes, né? Muitos detalhes. Eu tenho visto, assim, muita gente que larga o emprego, gente jovem, inclusive. Tanto que a gente entrevista, como pessoas que às vezes saem da empresa e você vê que, poxa, não querem fazer nada, assim, não querem mesmo, né? Óbvio, é a minoria, eu acho, tá? Não vou dizer que é a maioria, não, longe de ser a maioria, mas me frustra bastante, sabe? Quando a pessoa ela não tem um objetivo, ela não tem, de novo, ela não tá buscando necessariamente nada. E não é que todo mundo precisa ter uma super ambição, até porque, quando a gente fala de ambição, tipicamente a gente está falando de ambição profissional. E tem pessoas que vão encontrar a realização e têm ambições em outros campos. Então, poxa, a pessoa quer se realizar em outras coisas na cabeça dela e não tendo uma profissão, dando certo profissionalmente no sentido mais clássico da palavra. E tá tudo bem. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem, e eu vejo isso, algumas pessoas se acomodando demais, talvez. E ficando naquela coisa de, poxa, ficando lá, vou morar com a família, não vou buscar nada, tá tudo bem assim. Ó, tem esse salário aqui baixo que eu tô ganhando, mas tá tudo bem, porque, poxa, é assim mesmo. Isso me frustra bastante. Eu acho assim, eu acho que as pessoas, né, deveriam buscar mais, de novo, se for o que elas querem. Eu acho que as pessoas dizem que querem, mas na hora de buscar não faz. Uhum. Não faz o esforço. Eu percebo. Isso que você comentou agora, eu percebo de fato em um grupo talvez razoavelmente considerável, assim, de pessoas, né? Mas aí, pelo Não é menos, necessariamente um nem-nem, né? Mas talvez um conformismo, é talvez um pouco maior. um pouco exagerado, é. É, E aí, um pouco talvez relacionado com isso, né? O ego, ele pode ser uma força nossa motivadora, né? Ou total. limitadora, né? O que você consegue compartilhar aí de experiência que eventualmente você teve para superar até o seu próprio ego, né? E conseguir, enfim, se motivar para fazer uma coisa para além de si próprio. Eu acho que essa decisão que eu compartilhei contigo de sair da McKinsey foi uma decisão total contra o ego. Porque o ego falava, fica aí, aproveita, é o teu momento, você, poxa, alcançou sucesso profissional, agora aproveita esse sucesso. Chegou a hora de você aproveitar esse sucesso, você ser reconhecido como um sócio aqui da consultoria. Tararara. Então, tinha um elemento de ego muito forte. E foi difícil para eu conseguir refletir e tomar essa decisão de que, poxa, eu deveria abrir mão daquilo e voltar para algo que tinha um propósito mais claro para mim, que era a realização, que era buscar fazer um negócio do zero e tal. E aí veio tudo, né? Veio o abandonar o ego, veio o risco, porque você sabe, né? Você sai de um negócio super estável, ganhando bem pra caramba, Uhum. cheio de benefício, para um negócio que, poxa, era mais incerto, era mais, né, duvidoso, podia dar muito errado, e aí depois você ia pensar, poxa, mas teus colegas que ficaram, olha como eles estão. Então, tudo isso passa na cabeça na hora da decisão, mas eu sentia que eu estava ficando muito mais pelo ego do que pela vontade própria. E de novo, acho que ego, para mim, de alguma forma se confunde ali com reconhecimento. O reconhecimento, esse valor reconhecimento, tem um pouco de ego nele. Uhum. Então eu tento evitar. Na minha cabeça são coisas próximas, o ego e o reconhecimento. O ego, um apego à sua realização ou às suas ideias, né? Ou à É sua isso. proposta, né? É isso. É isso. O ego Exatamente. tem esse papel, né? Então eu tento controlar esse ego da mesma maneira que eu tento controlar essa necessidade de Uhum. reconhecimento. Para mim é bem importante. Mas, por exemplo, agora, né, nessa história recente, né? Que Uhum. nessa época você era bem mais jovem, né? Mas nessa história mais recente, dentro da 11, você
teve uma visão, não sei se foi só você ou se foi uma visão compartilhada com outros sócios, construiu isso, e aí quando você começa a montar um time, as pessoas trazem outras visões que com certeza vão contrapor a sua, e aí pode atingir esse ego. Como é que foi esse trabalho mais recente, assim, da construção da 11? Olha, eu tento trabalhar nisso, de não ser apaixonado pelas minhas próprias ideias, tá? Então, eu gosto muito, óbvio, né? Todo mundo gosta das suas ideias. Então, poxa, todo mundo acha que suas ideias são as melhores. Maravilhosas. Maravilhosas. Ainda mais o empreendedor, né? O empreendedor, ele olha, poxa, é a minha ideia, é o meu bebê aqui. Então, é muito ruim quando você ouve que algumas das suas ideias não são tão boas assim. Né? ou quando elas são moldadas por terceiros. Exato, exato. Não, Então, na hora do a gente tinha uma ideia, né? Aí na hora do vamos ver, quando o pessoal vai implementar, eita, mas não era bem assim que a gente tinha pensado, né? Exatamente. E empreender tem isso. Acho que talvez você compartilhe comigo essa opinião, mas acho que empreender é a capacidade de você pegar, testar suas ideias. E várias vezes as suas ideias estão erradas, assim, fundamentalmente erradas. E aí, quando você olha assim, é um baque no ego. Então, é uma porradaria no ego constante. Então, os primeiros, anos de empreendimento, que a gente estava criando a 11, e várias tentativas que a gente fez com ângulos diferentes, que foram dando errado, e opções que a gente tinha, e várias ideias que eram minhas e deram errado, mostraram isso, que, poxa, a gente não deveria ser apegado às ideias. Eu hoje acredito muito nisso. Acho que não adianta de ser apegado às ideias. Você tem uma ideia, você gosta muito dela, você está super empolgado para executar, vai lá e toca, não tem problema. Vai lá e testa. Mas você tem que saber que você pode estar errado. E que testou, deu errado, não adianta. Bora para outra. Não adianta ficar insistindo. Eu sinto que às vezes muita coisa erra, muita coisa dá errado porque a pessoa fica ali. Já viu que está dando errado, mas tem a necessidade da coerência, tem o ego, tem a necessidade de, poxa, não, mas eu já estou aqui, todas as variáveis estão alinhando para cá. Então, não, tem que continuar. Em alguns momentos não está dando certo. Né? Tem que mudar. Mas é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Para mim, a palavra-chave que você utilizou aí foi fundamentalmente errado, né? Que aí tá errado. Quando tá errado na fundação, não importa o que você construir em cima. Adianta. E aí, de fato, se a gente quiser tentar manter a coerência só porque a ideia é minha, vou até o final. Total. Né? Aí, cara, é só derrota, né? Total. Só derrota. Só derrota. Vamos aqui para mais uma pergunta. Você falou que lê muito, né, mas não teve nenhum livro tão impactante assim na tua história que fizesse sentido compartilhar aqui como um livro para divulgar. Mas você prefere histórias inventadas ou histórias vividas? Você lê Vividas. romances ou histórias de pessoas e conteúdo? Como é que é? Vividas. Eu tenho talvez dois gêneros de literatura que eu gosto muito. Acho que primeiro, né, como empreendedor e tudo, eu gosto muito de ler sobre temas relacionados a negócios, mas eu detesto aqueles livros guru. Sim. De autoajuda, ou então, poxa, tá aqui o método infalível para não sei o quê. Eu prefiro os livros que abordam as incertezas, as nuances. Então, tem lá o The Hard Things About Hard Things. É meu favorito. Né? Inclusive, você falou aí, a gente nem tinha falado nada desse livro, mas foi o livro que a gente, inclusive, né, distribuiu para toda a liderança da 11 2 anos atrás. Porque é um livro que é fundamental para mim. Porque é um dos livros que, de fato, fala como tocar um negócio e aborda coisas práticas. Porque você não deve contratar de um amigo seu. Ou, poxa, como você deve lidar quando o negócio não está indo bem. Né? Mas ele não tenta, ao mesmo tempo em que ele é um livro que fala dessas situações, ele não tenta te ensinar. Então, assim, né, ele tenta abordar diferentes perspectivas e por que para um lado e para o outro. Então, eu gosto disso. Gosto do Pensando Rápido e Devagar. É um livro importante. O Nudge é um livro importante, especialmente para a tese da 11, é importantíssimo. Né? Metade do livro fala sobre previdência e sobre todos os incentivos atrelados a por que as pessoas não aderem ou aderem e como é que funciona. Então, assim, eu gosto muito de livros de negócios que têm essa coisa de abordar a psicologia por trás das decisões das pessoas. Finanças comportamentais, decisões comportamentais. Gosto muito. E aí, outra parte que eu gosto, que não é ficção, mas eu gosto muito de ciência. E ciência especialmente astronomia, coisas que falam sobre espaço, física quântica. Então, eu adoro ler sobre isso também. Para mim, é o que mais se aproxima, talvez, de uma religião que tá ali. É válido que o filme Interestelar é realmente fisicamente próximo da realidade? Sim, tem um livro muito legal que se chama A Física por Trás do Interestelar. Eu já li esse livro. E o livro aborda exatamente todo o exercício de modelagem que o Kip Thorne, que
foi o físico responsável por, né, dar o suporte técnico ao filme. Ele fez os cálculos e foi a primeira vez que foi mostrado como funciona de fato um buraco negro, né? Uma imagem renderizada de um buraco negro que não é artística, ela é calculada. Então foi a primeira vez que botaram as equações e calcularam. E aí, recentemente, se eu não me engano, alguns anos atrás, tiveram uma foto mesmo do buraco negro e bate, né, com a dimensão do filme. Ah, que legal, não sabia desse detalhe. É E é um filme incrível. um filme incrível. Amei esse filme. Um dos melhores filmes que eu já assisti. Eu adoro a história. E, bom, enfim. Fala da relação de pai e filha, né? Fala, que é fala incrível. demais. E fala bonito. E fala o quão fantástico é o mundo, né? Então, assim, pra mim, o mundo, ele por si só, na minha visão, a gente não precisa ficar criando histórias pra ver coisas fantásticas e coisas, né? Acho que o mundo, ele já tem tanta coisa fantástica no que é real, que a gente nem sabe, né? Não cogita, não discute. Mas quando você fala de espaço, é uma história fantástica atrás da outra. Quando você fala de física quântica, é uma história fantástica atrás da outra, que tudo parece mentira, parece inventada por alguma ficção, e não é. Não, é só natureza mesmo. É só a natureza. Muito bom. Né? A gente vive uma visão muito míope do que é o mundo de verdade. Né? Entendi. É muito bom, né, cara? Eu adoro. E chegando aqui no nosso final, quem que você acha brilhante que deveria participar aqui desse papo comigo? Olha, tem um grande amigo meu, que hoje ele é CEO também, chama Fernando Iodice. Ele nem sabe que eu vou recomendar ele pra cá, mas eu vou recomendar. É um cara sensacional e admiro demais. Ele é CEO do Consumidor Positivo. Boa. E muito legal o trabalho que ele está fazendo lá, de buscar oferecer produtos financeiros para uma população que está ali com problemas financeiros. Então, dá acesso a produtos financeiros melhores. Excelente. Ó, Fernando, próxima temporada eu vou te procurar para você estar aqui nessa mesa comigo, viu? É de verdade. Antônio, fala aí sobre a 11, conta aí um pouquinho do que vocês fazem, conta aí seu jabá. Poxa, Mergulhão, o que a gente faz é ajudar as pessoas a poupar dinheiro. E para mim, esse propósito, de novo, né? A gente falou bastante de realização, de valores. Para mim, tudo vem daí. Eu queria empreender, com tecnologia e com mercado financeiro, mas eu queria empreender num produto que não tivesse asterisco. Que eu pudesse chegar para o meu pai, para um primo, para um parente e falar: vai lá, que é bom para você. Ah, não é bom ficar de A, B e C. Previdência corporativa é isso. A empresa está ali colocando dinheiro com você. Então, por que não existe? Por que não é 100% de adesão? Se você está colocando R$100, a empresa está colocando mais 100. Era para ser 100% de adesão. E esse financeiramente desafio, falando, é no-brainer, é né? no-brainer. E esse é o grande desafio que eu acordo todo dia e falo: poxa, como que a gente pode fazer essa experiência virar uma experiência que a gente se aproxima de 100% de adesão? E tem muito desafio aí, tá? O brasileiro, ele é cismado, ele acha que tem alguma coisa por trás, ele acha que vai perder o dinheiro. Aí o colega vai e fala que tem aquela outra iniciativa que ele deveria colocar, aí vem o Bitcoin, aí vem a ação da empresa tal, aí vem não sei o quê. Então, Aí vem assim, não sei o que, oferecendo a cento e tantos por cento do CDI. tantos por cento do CDI, aí você fala: pô, mas tem um negócio aqui que dá 100% na cabeça, você colocou... Então, para mim, esse é o propósito por trás da 11, é isso que a gente faz, a gente ajuda as empresas a criarem bons planos de previdência corporativa para os seus colaboradores e a tornar esses planos mais modernos. Então, se antes a gente tinha uma indústria que era toda papel, formulário, PDF, etc., hoje a tecnologia da 11 está ali no app, o colaborador faz adesão, gestão do todo o plano dele, o RH consegue acompanhar o benefício. Com isso, a gente tem mais adesão e, principalmente, mais engajamento das pessoas com benefício. Isso é bom para a empresa e é bom para a pessoa porque ela cria uma reserva que ela não teria. E não dá para depender do INSS, né? E tá ali duplicando o valor investido a cada mês, porque a empresa coloca... empata com você. Empata com você. É bom para a empresa, que para ela é mais vantajoso fazer assim do que outras maneiras de compensar. Tem isenções fiscais, benefícios. Sim. E para a pessoa é ótimo, porque é uma poupança. Pode dizer quase que é uma poupança forçada, mas eu gosto de dizer que é uma poupança incentivada, que é a melhor coisa. Você está sendo incentivado para formar uma poupança para você. Que é coisa melhor do que isso. Não. Então, assim, deveria ser no-brainer. Eu entendo perfeitamente. Deveria ser no-brainer. Deveria ser no-brainer. Então, isso me motiva demais. Exato. Bom, vamos lá. Para quem não conhece ainda, a Impulso trouxe para o Brasil, né, o livro Sentir e Responder, que é o livro que eu digo que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar. A gente foi responsável por fazer a tradução, eu escrevi o prefácio da edição em português e o livro fala sobre a necessidade que a gente tem, né, enquanto empresa, né, de se adaptar ao mercado, por isso Sentir e Responder. Né, então fala de diversas matérias aí que podem ser super úteis aí para você e para sua equipe. Fica aqui o presente. Obrigado. A Impulso também tem a Vanguarda, comunidade de líderes. Então, entrem aí, acessem avanguarda.com. O link também vai estar aqui na descrição do episódio.
convidem as suas equipes a participarem da nossa comunidade. E a Impulso, por fim, é uma People Tech especializada no aumento da capacidade produtiva de empresas tech. Cara, foi um prazer estar com você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite e até a próxima. Muito obrigado, Mergulhão. Foi um prazer estar aqui com você. Valeu, gente. Tchau, tchau.